Ok, vamos lá. E chegou o grande dia de falarmos de um álbum indie. Mas não pare nem vá para outro podcast ainda, porque é um álbum indie que foi indicado ao Grammy. Vamos falar de Big Thief, a banda que foi uma das indicadas por mim, na verdade, Márcio Gomes, como um dos melhores álbuns do ano de 2022. E como a gente prometeu no episódio em que a gente escolheu os melhores álbuns do ano passado, a gente vai fazer um episódio falando sobre o álbum da Rosalía, o Motomami, e desta vez vamos falar sobre Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Esse nome gigantesco de um álbum também bastante extenso, da banda de Brooklyn, o Big Thief, capitaneada pela Adrienne Linker. Vamos parar de enrolar, então vamos lá, porque o episódio é longo. Estou aqui hoje com, novamente, Mariana Neck. Olá, eu de novo aqui. Tudo bom, Mariana? Tudo, e contigo, Márcio? Tudo certo. Esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. Então, Big Thief é uma banda formada por 4 integrantes, né? Como eu já falei anteriormente, Adrienne Lineker, que é a principal compositora da banda, a vocalista e guitarrista, o guitarrista Buck Meek, o baterista James Krivitchinia e o baixista Max Olerchik. Tudo nomes bastante fáceis de falar, assim, né? Bastante trava-língua aí. E a banda se formou primeiro com a Adrienne e o Buck, que se conheceram e formaram uma dupla, começaram a tocar. Depois eles conheceram os outros 2 integrantes. Na verdade, eles chegaram a ser um casal durante uma boa parte do tempo. Se separaram há uns 2 anos, eu acho, mais ou menos, 2 anos, um pouco antes da pandemia, se eu não me engano. Isso até causou uma certa crise de relacionamento dentro da banda, né? O Buck se afastou durante um tempo. Depois eles acabaram superando esse trauma e voltando para a banda, não para o relacionamento. Depois deles lançarem algumas músicas como uma dupla e formarem a banda um pouco antes de 2016, eu acho que foi em 2015, eles lançaram o primeiro disco, Masterpiece, aí em 2016 já, né? Que foi considerado na época já um grande álbum, assim, né? Um álbum de estreia com bastante potencial. Já a Adrienne e o Buck já tinham amadurecido bastante as suas composições e as suas gravações durante o tempo de estrada como uma dupla de compositores, e é um álbum bem pesado, né? Acho que talvez o álbum mais pesado da banda. Depois a banda começou a explorar outros sons, né? E não que eles já não estivessem esses elementos nesse primeiro álbum, mas era um álbum mais com cara de banda indie mesmo, né? Aquelas indie de garagem, assim. Mas tinha mais guitarra nesse primeiro álbum, né? Tinha mais guitarra. Eu até achei que o segundo, o Capacity, né? Também é um álbum que tem bastante guitarra, mas esse Masterpiece é um disco mais rock and roll, embora tenha os elementos folks que caracterizam a banda. Ele é uma banda que ela mescla muito com essa questão do folk e do rock, tem algumas guitarras sujas no meio, tem um elemento místico que se aprofundou muito depois do terceiro álbum, que é o UFO, que a gente vai falar aqui depois também. Então a ideia é um pouco essa, assim, a gente vai falar um pouco de cada álbum e depois entrar de cabeça mais nesse álbum de 2022, assim, que foi meu álbum preferido, mas também o álbum que esteve nas principais listas aí. Eu não fui nada original, ele esteve nas principais listas de grandes publicações como um dos melhores álbuns do ano e também foi indicado no Grammy aí como um dos melhores álbuns indies. Então vamos começar com Masterpiece de 2016.
Então, Mariana, já que eu tô falando bastante, assim, começa tu falando do Masterpiece. Tô deixando o teu momento, né, Márcio, de falar de uma banda que tu momento gosta. de brilhar, né? O teu momento de falar de uma banda que tu ama muito, né? Então, assim, hoje eu sou coadjuvante, que amar é forte, né? Oi? Amar é forte, dizer que ama é muito forte. Uma banda que tu gosta, então. Eu gosto bastante. Eu gosto também, mas não tão assiduamente quanto o Márcio Gomes aqui. Então, hoje eu estou de coadjuvante, mas eu gosto muito desse primeiro álbum, Masterpiece, que nem tu falou, né? Esse álbum de estreia abriu muitas portas já pro Big Thief. Foi um álbum bastante aclamado criticamente, assim, né? E até abrindo um parênteses aqui, eu tô fazendo meu trabalho de conclusão de curso, estudo jornalismo, e tô fazendo sobre a publicação Pitchfork, e um dos objetos que eu estou analisando é por que o Big Thief, não por quê, né? Mas como o Big Thief tem sempre notas muito altas ali na Pitchfork. Se eu não me engano, todos os álbuns têm, tipo, Best New Music ali. Todos têm nota acima de 8, a partir de 8 e pouquinho eles já ganham um selo de Best New Music. Então, um dos meus objetos de estudo para o TCC é o Big Thief, olha só. Então, mas chega de falar de coisas acadêmicas, porque eu acho que ninguém tá afim de ouvir isso, né? Mas eu gosto muito desse álbum. Tem uma música que eu gosto muito que é Interstate. Tem um riff de guitarra bem forte, bem marcante, que as guitarras sempre permeiam, né, o Big Thief, mas eu acho que nesse álbum fica, que nem tu falou, né, mais rock and roll, assim. Então tem esse riff de guitarra bem marcante. Um refrão bem pop, assim, eu acho que depois ele se afasta um pouco desse tipo de refrão mais catch e refrão, como a gente sabe, de cartilha, assim. Vão experimentando outras coisas. E tem canções lindas, né? Tem Paul nesse álbum. Sim, que é linda, né? Tipo, vou repetir provavelmente a palavra esta música é muito linda em várias vezes nesse episódio, porque Big Thief tem uma capacidade, uma habilidade muito incrível, assim, de fazer belas canções, né? Com belos vocais, belos dedilhados de violão, assim como Paul é, por exemplo, né? Eu acho uma característica importante, assim, especialmente da Adrienne, assim, que ela joga muito. A gente falou no episódio passado da questão da Rosalia, assim, que ela usa a voz dela como instrumento, assim. Claro que o alcance da Adrienne é diferente, mas ela impõe a voz dela e de diversas maneiras ao longo das canções, dentro do mesmo álbum, assim. Claro, o alcance não é o mesmo, da Rosalia é muito maior, obviamente, mas ela trabalha a voz de forma diferente da maneira como ela quer interpretar e da maneira como a emoção tem na cada música, assim, dependendo do que ela tá falando e da maneira como o disco, a banda quer apresentar o disco, assim. Então, se é um disco mais cru, mais violento como esse, violento em determinada medida, obviamente, né? Não é uma banda hardcore, mas se é um disco mais cru, mais violento como esse, a voz é de uma forma. Se é um disco mais sensível, mais místico, na verdade, como o UFO, já é de outra maneira. E quando a gente falar do último álbum, como ela usa umas levadas mais countries, ela usa a voz de outra maneira também, daí a gente vai falar sobre isso mais adiante. E atuando aqui um pouco como a tua banca de formatura, Mari, só pra contrapor aqui, esse álbum teve 7.7 na Pitchfork, não foi 8. E eu rebato a Pitchfork, assim como eu rebato a tua tese de formatura, porque eu acho... hater da Pitchfork agora. Eu acho esse um dos melhores discos. Sim, não, eu também, é um dos meus favoritos também, os dois primeiros bate bastante em mim, assim. Mas olha só, bom saber, porque o meu critério ali de avaliação de escolher as bandas eram bandas que tinham 3 ou mais álbuns com Best New Music. Então acho que esse caiu de fora. Mas todos os outros têm, né? Todos os outros. Sim, todos estão acima de 8. Todos estão acima de 8. E eu acho que é muito engraçado que a gente fala que esse último álbum de 2022 é um álbum duplo. Eu não sei, eu pego os álbuns do Big Thief e separo como 2, assim. Pra mim, esse e o Capacity são quase um álbum... Sim. Quase um álbum só. E a Adrienne falou um pouco sobre isso já. E eu acho que o UFO e o Two Hands também são quase como um álbum, assim. Sim, assim como o Dragon é um álbum... Sim, só a diferença é que ele foi lançado objetivamente como um álbum duplo. Os outros eram de parte 1 e parte 2. Parte 2, eram álbuns separados, mas eles funcionam quase como um álbum, junto. Das músicas desse disco eu gosto de Masterpiece, que é a segunda música ali. O disco começa com uma música que é Little Arrow, que é uma música quase lo-fi, assim, bem... Não só por ser acústica, mas ela é quase amadora, assim, gravada de uma forma bastante caseira, quase. E depois entra Masterpiece, que ela é uma música mais visceral, mais rock and roll, assim. E tem uma letra em que a Adrienne já mostra que veio, assim. Tem uma parte que é muito engraçada, que ela tá andando com
um namorado, acho, meio que uma conversa em que ela diz que sussurra no ouvido, me tira daqui, esse lugar cheira a mijo e cerveja. Ela tem, This as place letras são smells bem... like piss and beer, né? Can you get me out? Que você pode me tirar daqui, né? Então, já é meio que um cartão de visita, assim, aquela música acústica e depois aquela música mais violenta e essas letras bastante descritivas, assim, dando essa sensação de como ela se apresenta, assim. E a Mari falou da Interstate, desse disco eu gosto bastante da Real Love, que é uma música bem violenta, bem crua, tem uns feedbacks meio malucos no meio, assim. E também na questão da letra, é uma música que fala de abuso, na verdade, né? E no meio fala em Real Love é como um pulmão enegrecido, né? Real Love é como um infarto no coração, assim. Então é meio como ela vendo os pais lidando com a criação dela e como eles se relacionavam. Isso é um tópico bastante comum nas músicas do Big Thief, né? De talvez familiar, coisas familiares. Assim, né? Os pais dela se separaram quando ela tinha 12 anos, então me parecia que era uma relação um pouco conflituosa pelo que ela conta, assim, e ela observava tudo isso. E essa música meio fala disso, dela observando do banco do carro, eles discutindo, pelo menos essa é a impressão que fica, assim. Sim, a origem do vilão, assim, da... e ela mostra isso na música, e essa pra mim é a música que mais me chama a atenção nesse álbum, assim, junto com o Paul, que nem tu falou ali. A capa do álbum é a mãe dela, né, brincando quando era jovem, assim, então, essa capa é muito bonita, as capas do Big Thief, as duas primeiras são muito bonitas, assim, são capas de fotografias, né, eu acho que eu tinha comentado nos melhores álbuns do ano, da capa do Blue Rev, do Always, que é tipo, a partir de uma foto, eu acho que essa estética de capas a partir de fotos quase sempre funciona, assim, tem funcionado bastante nesses álbuns. Além dessas músicas, eu curto também a Parallels, que é a música que fecha o disco, né? Sim. Enfim, isso é Masterpiece. Tem mais alguma observação sobre esse álbum de estreia do Big Thief? Pois é, uma coisa que me chama a atenção é que eles lançaram, acho que todos, ou pelo menos esses primeiros aí, depois tu me confere aí como um fã assíduo, todos foram lançados pelo gravador ou selo Saddle Creek, né, que é relacionado ao Dry Eyes, do Conor Oberst, então me surpreende que eles nunca fizeram um feat, assim, eu não sei se eles já fizeram um turnê juntos, mas tá sobre o guarda-chuva ali, né, abaixo das asas do Conor Oberst, que é um cara que sempre, né, lançou novos artistas e, enfim, só isso que tenho a comentar. Acho que não que eu saiba, assim. E daí o segundo álbum, que é o Capacity de 2017, que daí a Mari tava falando da capa do disco, né, que o primeiro mostra a mãe dela, o segundo é o tio, com ela no colo, ela bebê. Essa capa é linda também, com ela linda. Bebezinha no colo. Também, novamente, começa com uma música acústica, porque é Pretty Things, e depois entra uma cacofonia com Shark Smile, que pra mim é também umas músicas que eu gosto bastante, uma guitarra distorcida, depois um vocal meio falado, assim, me lembra um pouco no começo a Courtney Barnett, né? Enfim, dá uma quebrada, assim, eu acho que todos os discos, quase todos, depois eu vou falar a única exceção, assim, é essa começo acústico, assim, depois uma coisa meio rock, assim, então dá essa quebrada. Depois desse disco eu gosto de Watering também, que é uma música que começa com umas guitarras meio cortantes, assim, marcando o tempo e um vocal arrastado. É um disco que eu gosto. Eu gosto mais da primeira metade desse disco, pra te falar a verdade. Eu gosto de Watering, eu gosto de Capacity, eu gosto de Coma. Coma eu acho linda. Me lembra a Nico, umas coisas que a Nico faria, assim, com um vocal, assim, que ele é meio, sei lá, você não consegue ouvir direito, parece que tem um filtro em cima de toda a música. Parece assim. Que a pessoa tá realmente em coma ali. Tipo, não consegue ouvir tudo, então fica com aquele filtro. Tem Mythological Beauty, que daí... Eu amo essa música. Que é a música que conta a história, daí é uma história pessoal, né? De um acidente que, segundo a perspectiva dela e da mãe dela, quase matou ela quando ela era criança, da queda da casa de árvore da família, assim, né?
a árvore desabou com elas dentro, e daí a música conta a história desse acidente. Essa música é muito linda, é uma das minhas favoritas do Big Thief, tem um clipe muito bonito também. Tava revisitando ela pra, né, vir com argumentos para este programa, e eu fiquei muito surpresa que me lembrou Phoebe Bridgers, no caso a Phoebe Bridgers provavelmente bebe desta fonte, assim, eu achei que ela é estruturada de um jeito que as músicas da Phoebe Bridgers são. Phoebe Bridgers no sentido que ela é mais, a Phoebe pra mim é mais próxima do que o Big Thief, mas obviamente esse álbum veio pré-Phoebe Bridgers, assim, então achei que tem influências, assim, do Big Thief na música da Phoebe Bridgers, principalmente nessa que fica mais claro, assim. Eu gosto das baladinhas também, tem a Halle, que é uma baladinha meio folk, assim, com umas influências psicodélicas, e a Mary, que é a balada ao piano. Piano, assim, esse me surpreendeu, assim, porque tu nunca escuta, assim, nunca percebe pianos, uma balada de piano no Big Thief. Uma levada, geralmente... Tem pianinhos, mas são complementos, assim, mas a música ser uma levada ao piano, que nem essa aí, né, composta e tocada toda no piano, é bem raro. Eu acho que é a única música que eu me lembre, assim, que seja toda ela tocada no piano, assim. Mas é um belo disco, mas, assim, como eu falei, eu gosto mais do Masterpiece por isso, me parece um disco mais coeso. Esse é um bom disco, mas eu acho que ele perde um pouco de força no final, assim. Eu gosto mais da primeira metade dele, até ali, sei lá, Coma, Mythological Beauty ali. Depois algumas coisas mais esparsas. Não sei se a Mari concorda comigo. Tipo, Mary eu já acho, por mais que seja uma bela balada, também acho ela meio perdida, assim, no álbum. Mas tem grandes coisas, assim, eu acho que tem bastante guitarra também nesse álbum, aquela Grey White Shark que termina de um jeito muito bonito ali, com guitarrinhas e tudo mais, então dá pra ver a capacidade de musicistas, assim, que o Big Thief tem também, porque todos estudaram música de um jeito acadêmico, né? Acho que todos foram pra Berklee. Ela e o... Buck Meek, eu acho. Isso, o Buck Meek. Se conheceram lá, inclusive, né? Que bonito, né? Uma boa Eles não tiveram a relação lá, eles se encontraram lá, daí depois se encontraram fora de lá e daí já se conheciam por ter frequentado a mesma escola e tal. Cada um é de uma parte dos Estados Unidos, né? A banda só se juntou em Brooklyn, né? Mas cada um nasceu num lugar. Então dá pra ver esse lado músico deles, assim, nesse álbum, que é interessante, assim, porque a primeira instância pode ser que Big Thief tenha música simples, mas tu vê que definitivamente não é tão simples assim. Tem acordes bem diferentes, tem dedilhados difíceis, assim, e a Adrienne canta e faz isso ao mesmo tempo, né? O que é notável, assim, é muito difícil cantar e tocar ao mesmo tempo. Então vamos para UFOF. Tem um F no final, depois do UFO, não é só UFO, né? Tem um UFOF, disco de 2019. E esse foi considerado por muita gente um dos melhores discos da banda, assim. Eu confesso que é o disco que eu tenho mais dificuldade de ouvir. Embora seja um disco bastante acessível, porque é um disco mais acústico, né? É um disco mais folk, mais natureza, mais hippie, mais climão, assim, né? Climão no sentido de ser um clima mais calminho, mais tranquilo, vibes, assim, né? Mais riachinho, mais aguinha escorrendo, né? Clima mais natureza. Eu acho que esse álbum foi gravado num rancho, assim, né? Eles estavam, tipo, numa fazenda e tal. Eles têm essa vibe meio tilelê, assim, né? Meio riponga. Moramos todo mundo junto. Esse álbum, então, a gente tem uma horta no fundo da casa. A gente, né? Cozinha com as coisas que a gente planta. Tem essa vibe, assim, né? Não é que eu não gosto desse álbum, eu gosto dele, mas ele é um álbum que tu tem que ouvir várias vezes pra entender, assim, e pra curtir. E uma coisa que eu acho estranha, daí era isso que eu queria falar, que eu tava citando, que todas as músicas abriam acústicos, tinha um começo, todos os álbuns tinham um começo acústico, né, uma música acústica pra abrir. Esse é o contrário, é o único álbum acústico e é o único álbum do Big Thief que tem uma música de abertura que não é acústica. Ela é uma música que tem ela começa acústico, mas no final ela entra com solos de guitarra e uns gritos meio enlouquecidos da Adrienne Lineker, assim. Então é o único disco que tem uma abertura mais agressiva, assim, em relação a todos os outros, assim. Meio que contrapõe o resto do álbum inteiro. Com exceção da Jenny, que é a única música que é mais elétrica, assim, mais pesada, mais soturna, assim, que é uma música que tem mais pro final do disco. Eu acho que é a penúltima ou antepenúltima música. É a penúltima música, que daí é uma música que também começa com guitarras, né? Muda um pouco o clima do álbum, assim, tem um vocal, embora tenha um vocal mais suave, mais contido, assim, mas umas guitarrinhas mais pesadinhas permeando, assim, uma música um pouco diferente em relação ao resto do álbum, mas todo o resto é um disco mais calminho, né? Mais
com várias texturas diferentes, várias dedilhados de violãozinho, várias... Mas tem umas músicas legais ali, né, Mari? Pra dizer que não, né? Tem Cattails, eu gosto, tem From, Terminal Paradise. Até From e Terminal Paradise são duas músicas que entraram... tem no disco solo dela, aquele Abyssals, eu acho. Quer dizer, né, ela largou ali primeiro e depois trouxe pra banda. E tem uma entrevista do baterista, que foi o produtor do último disco, do Dragons, né? Em que ele fala que é muito difícil quando tu conseguir adicionar elementos nas músicas que a Adrienne traz, porque normalmente as músicas já são naturalmente lindas e prontas, assim, só com a guitarra e com o dedilhado, e que ele tem que incorporar coisas ali e tornar as músicas ainda mais completas, assim. E à medida que tu vai adicionando elementos, tu tentar não fazer perder a essência, né? da música. Então, quanto ele consegue fazer isso sem perder o que ela já traz, assim. E esse álbum mostra um pouco isso. E os álbuns solos dela também, né, a gente consegue enxergar isso, porque geralmente ela e o violão, assim. Sim, aí tu vê quão bonitas são e a voz, né, uma coisa meio Elliott Smith, assim, né, o jeito Nick Drake, assim, de cantar, né. Isso, embora uma voz menos, faltou a palavra, mas menos grossa, né, mais aguda, Inclusive até os vocais da Adrienne, quando eu comecei a entrar no mundo Big Thief, eu achava muito estranho, assim, porque ele é diferente, né, depois se acostuma, assim. Se acostuma. Então esse é UFOF, que é o disco de 2019. Depois que eles gravaram UFOF, 5 meses depois eles já começaram a gravar o segundo disco, que é o Two Hands, que também foi lançado em 2019. Né? A banda mais proativa da cena, assim, é bizarro, né? Tipo, sempre compondo, né? Eu acho muito louco, assim, porque tem bandas que precisam tirar anos sabáticos. Tirando o The Oasis e o King Gizzard, uma banda e fazer terapia meio metálica, assim, né? Isso foi metálica, né? Que não conseguia compor e botou um psicólogo pra junto com a banda, assim. Black Sabbath também teve uns bloqueios lá na década de 70, assim, teve que, sei lá, ir pra Califórnia lá, gravar e tal. Mas aí tinha substâncias envolvidas também, sim, né? Mas coisas... eu ia dizer que coisas que o Big Thief não passa, criativamente, pelo menos não passa, Então aí fica no ar, né? Mas Two Hands é outro disco que eu gosto bastante, assim. Tem pra mim a melhor música deles. Sabe qual é? Não faço ideia. Not é uma música sensacional pra mim. Eu queria morar dentro dessa música, assim. Tudo nela, pra mim, é perfeito. Desde a voz da Adrienne, que é mais impositiva, assim, não é aquela voz meio dele. Não é a voz sussurrada dela, não é a voz delicada, é uma voz mais agressiva. É uma guitarra com feedback, começa com o lado direito. Se tu ouve do fone de ouvido, ela começa pelo lado direito, começa a marcar a música, né? Enquanto a música cresce, depois termina com ela quase berrando, assim, no final da canção, a bateria sendo esmurrada, depois se transforma numa jam violenta. A guitarra no final parece quase uma metralhadora, assim, um instrumento de uma coisa de uma fábrica de construção, assim, uma cacofonia no final, assim, sei lá. Pra mim é uma das músicas mais pesadas e também uma das melhores músicas, eu acho, do Big Thief. Assim. E garantiu indicação Grammy com essa música, né? Best Rock Song e Best Rock Performance. Não ganhou, provavelmente, mas tava lá já, né? Já era uma premissa do que viria depois, assim, no sentido de quebrar essa coisa do indie, assim, conseguir chegar nessas grandes massas de críticas, assim. Sim. Considerando que o Grammy é só velho que vota e o pessoal mais... Não no sentido etarista, não é no sentido etarista, assim, é velho de mentalidade, isso, né, enfim, né, não vamos ser cancelados aqui, não é etarismo, é velhice de mentalidade mesmo. Mas enfim, essa é, pra mim, a melhor música do disco, mas depois tem outras músicas muito boas, como, mesmo a que abre o disco, Rock and Sing, que é novamente uma abertura folk, né, saiu o rock do UFOF ali. Voltou a aberturazinha folk, assim, calminha e tal. Forgotten Eyes também é uma música que tem uma variação bem legal, assim, tanto instrumental quanto vocal. Tem uma mudança de tempo no meio da música. Então, Shoulders, que vem antes de Not, que começa com os riffs, aí tem a Lineker sussurrando Please Wake Up, né? Touch My Skin, daí a partir daí a música começa a crescer, depois retrocede, cresce. Aquela velha dinâmica, a música vai e volta, né? A guitarra marca o tempo quase junto com a bateria ao longo da música, assim. Então é uma música bem legal, essa Shoulders. Então é um disco
bem bom, assim. Cut My Hair, a música que eu gosto bastante. Tem algum destaque do Two Hands? Eu ouvi esse pouco, assim, não deu pra eu revisitar, não deu tempo, desculpa, pessoal, mas eu ouvi ele na época, assim, eu acho que talvez ele foi lançado, ou revisitei ele depois, que, né, ele é bastante criticamente aclamado. Então, ouvirei de novo, talvez eu revisite, a gente faça um outro revisitando Big Thief, e aí eu terei mais o que contribuir sobre este álbum. Eu acho que talvez seja o meu terceiro favorito, assim. Eu boto Masterpiece, o Dragon, ou o Dragon e o Masterpiece, não sei. Dúvida, vou ter que jogar uma moeda pra cima e ver como é que cai. E daí depois eu boto o Two Hands. E finalmente chegamos... Dragon New War Mountain, I Believe in You. Disco tão grande quanto a duração do disco, que é de 1 hora e 20 minutos, um álbum. Antigamente se chamava de álbum duplo, né, Maria? Ainda se chama álbum duplo? A gente ainda fala em álbum duplo, agora na era do streaming? Pois é, tem alguns que lançam, assim, realmente ele fica até no Spotify, um exemplo, assim, ou no Deezer, ou qualquer plataforma de streaming que fica separado, assim, né? Parte 1, parte 2. Esse, por exemplo, não, né? Não ele ficou inteiro, assim. Mas eu acho que a partir de 20 músicas já é álbum duplo, né? 18 já é álbum duplo. E foi 20, mas eles gravaram 45, né? E daí descartaram as outras. Então tinha mais coisa. Era pra ter sido, sei lá, uma caixa de CDs. Isso. 2 álbuns duplo, um álbum quádruplo. Eles, pelo processo de gravação, eles gravaram essas 45, daí mandaram pros amigos. E os amigos só ajudavam a escolher quais entravam no álbum, quais ficavam de fora. Ajudava a escolher a ordem das músicas também. Então foi um processo bem coletivo e democrático de escolha de canções para ver o que entrava e o que não entrava, quais vão ficar talvez para outros álbuns e quais serão descartadas definitivamente pela banda, né? Sei lá, daqui a pouco vão ser lançadas uma coletânea de lado B, né? Daqui a pouco não duvide, né? Sempre sai alguma coisa nessa linha, assim. Ou vira outra canção, né? Daqui a pouco os caras mesclam e... Bob Dylan é campeão de fazer isso, né? Citando Bob Dylan, pega verso de uma canção, joga numa outra e daqui a pouco vira uma outra coisa. E foi um disco que foi gravado em 4 estúdios diferentes, ao longo dos Estados Unidos. Lá foi gravado em Nova York, foi gravado na Califórnia, foi gravado no Colorado e no Arizona, que foi onde eles gravaram a parte mais country do disco, assim. Então eles se espalharam pelos Estados Unidos para ter diversas sonoridades e conseguir montar um disco mais diverso, assim, porque é um disco que tem músicas country, né, que é uma coisa que o Big Thief ainda não tinha feito muita coisa folk, que também tem nesse disco, né, aquela coisa mais mística que a gente falou aqui no UFOF também está presente, e também tem algumas coisas bem rock, que a gente também falou, então tu tem quase que toda a carreira do Big Thief e um pouquinho além, que é essa coisa mais country, colocada nesse novo álbum, assim, e daí tu tem quase que uma quantidade enorme de informação jogada ali. Sim, eu acho que é o álbum mais maduro da banda, né, até essa audácia, assim, essa ousadia de lançar um álbum duplo em 2022, não só no sentido de comercial, assim, porque eu acho que eles não ligam pra isso, mas sim do lance de fazer as pessoas pararem pra ouvir e de jogar, assim, tanta informação pras pessoas, e foram bem sucedidos, afinal de contas, né, mas acho que é o álbum mais maduro deles, assim, revisitando, porque eu vi bastante esse ano também esse álbum, tu percebe que realmente é a mesma banda lá do Masterpiece, mas eles só se desenvolveram mais musicalmente e colocaram outras influências como country, né, que já estava premiando ali sempre no lado mais folk, mas não como country, o jeito que a Adrienne canta também, já arriscando outras linhas vocais e tudo mais. Então, acho que é o álbum mais maduro da banda. É um disco que ele tem vários detalhezinhos, assim, né? Tem umas falas entre as músicas, assim, que te dá aquela sensação de intimidade, assim, parece que tu tá dentro no estúdio com eles, assim, aquela coisa, ouvindo eles tocar, então te dá essa proximidade. Porque um disco gravado durante a pandemia, assim, ele não toca, a não ser em algumas letras ali que tu pode identificar uma ou outra coisa em relação à questão dos lockdowns e tal, mas te dá aquela sensação de tu tá preso junto com eles, nessa processo de gravação ali. E eu disse que começa com Changes, que é uma música que, se não tem hits nem single, a música que até poderia ser, né, porque é uma
Uma música bem acessível, né? Bonita e acessível, mas também nada de excepcional, nada de extraordinária, mas tem uma levadinha legal e tal. Depois tem uma música que eu acho muito interessante, que era essa que eu queria comentar, que eu tinha falado do vocal da Adrienne Lineker lá no começo, que é Spud Infinity, que é a música country, em que ela puxa um sotaque naquele What You Gonna Take, se eu não me engano, e que ela dá uma arrastada. Que a Mari fez uma impressão que lembra, que beira a ironia, assim, né? Sim, é quase como se estivesse simulando, assim, imita um cantor country. Assim. Eu lembro que o Mick Jagger é um cara que é um britânico, Mick Jagger, quando canta country, ele faz umas interpretações, assim, umas adaptações que parece também, eu acho que não é de propósito, ele faz porque ele quer parecer suave, assim como quando ele faz blues, ele imita um cantor negro de blues, né? E quando ele faz country, ele quer imitar um cantor de country, só que fica tão engraçado, fica meio fake, assim, né? Uhum. Então tem algumas músicas, desde Dead Flowers, mas a principal é aquela Faraway Eyes, que é de um disco de 78, que é quase engraçado a maneira como ele imita, que ele faz a referência, assim. E a Adrienne aqui é um pouco isso, assim, né? E eu acho que é proposital, assim, ela faz essa forçada pra dar essa meio, né? Como é que eu vou dizer? Meio que mimetizar, assim, de uma forma quase... Não digo debochada, acho que não chega a ser um deboche, acho que é mais um reconhecimento irônico da influência, assim. Depois, acho que a gente pode falar de Dragon New Warm Mountain, I Believe You, que acho que entra... Porque nessa primeira parte, até essa música, a gente tá só no country. Acho que Changes é uma coisa meio folk, mas meio country, Timescaping também, Spud Infinity, Certainty, uma coisa totalmente acústica, folk, country, e daí quando Dragon New Warm Mountain, I Believe You, que é o nome do disco, quando entra essa música, aí sim sai dessa parte acústica, né, e tu entra nessa questão mais mística e introspectiva. Introspectiva, né, da banda. Essa música é linda demais. Ela quase foi pro meu top ali de músicas do ano. Mas eu sabia que o Márcio ia colocar uma do Big Thief, então eu, né, roubei pra ter espaço pra alguma outra coisa que eu queria colocar. Mas essa música é muito linda, assim, me lembra Elliott Smith, assim, essa coisa de vocais... Ai, não sei nem explicar, assim, mas é um vocal suave, assim, só que ele não é fofo, assim, tu vê que tem muita emoção ali, que tem muita carga ali, mas eu não sei, essa música é linda demais, ela é minimalista e ao mesmo tempo não é. Tem muita coisa, né, tem muita camada sonora, né, tem muito detalhe na música, assim. Sim, tu vê, não, é só uma música com violão, não, tem muita coisinha em cima dela, assim, tem muita coisa sobreposta. Pra dar toda essa textura e toda essa ambiência, assim, pra essa música, é linda demais essa música. Depois tem Sparrow, assim, que ela começa tímida ainda com guitarra, e depois tem um vocal dobrado, assim. Enfim, ela é uma música que meio que ela volta pro lado acústico, assim, né? Pro lado mais calminho do disco, mas ela meio que dá uma impulsionada pra canção seguinte, que é Little Things, que aí sim entra o lado, primeira vez que entra o lado mais rock do disco, assim, que daí é uma das músicas que eu gosto bastante do álbum, assim, que é quando ele começa a ficar um pouco mais pesado. Assim, tem uma guitarra nessa música. Uma guitarra que parece que responde ao vocal dela, assim, parece que ela fala e a guitarra entra, ela fala e a guitarra entra. Pagar assim. o Costa, assim, né? Com aquele vídeo clássico que ela responde a guitarra. Então parece que eles estão trocando, assim, né? A guitarra e o vocal da Adrienne, assim, então... Me parece uma música bem marcante para esse disco todo e dá essa guinada, traz esse novo elemento já pro álbum, assim. Depois Flower of Blood, que é uma música, eu não sei, eu defini aqui nas minhas anotações, Mauri, como uma música estranha. Não sei por que eu botei música estranha. Faz um tempinho que eu anotei isso. Mas eu não sei, ela tem uma massa sonora diferente, assim, tem uns elementos que me parecem meio anos 80, não sei. E tem um eco no vocal, tem um solo meio sujo e confuso no final da música, assim. É uma música diferente do resto do disco inteiro, assim. Não que ela destoe do álbum, assim, ela só traz uma outra coisa completamente nova, assim. Que eu não consigo casar com o resto do álbum inteiro. Assim. Pode ser, né? Vai que é a nova empreitada aí do Big Thief, assim, né? Os primeiros lapsos de algo diferente deles, assim, né? Pois é, e logo em seguida, depois dela, tem o Blurred View, que daí é uma música mais eletrônica, né? Ela tem uma batida eletrônica, tem um efeito na voz, assim. Então já vai também pra uma outra vibe que o Big Thief não costuma usar, assim. Tanto na Flower of Blood, que é uma confusão sonora pra mim, assim, com os efeitos diferentes. E daí Blurred View também é uma coisa totalmente... É uma coisa mais básica, assim, porque é uma batidinha mais simples, é um vocal mais... não é limpo, mas mais calminho, assim, não é tão
como é que é, vibrante quanto Flower of Blood, mas mesmo assim cheio de efeitos eletrônicos que eles normalmente não usam. Não assim. usam, sempre é mais orgânico, né, a sonoridade do Big Thief, né, e nesse eles se colocam a experimentar outras coisas, assim, o que é interessante, né. Parece que, assim, acharam uns negócios lá, vamos brincar com isso no estúdio, então tu tá sempre com essa sensação de que tu tá no estúdio e eles, chegaram pra gravar e tem um negócio aqui, vamos experimentar isso aqui. Talvez seja a questão de tu trabalhar com vários estúdios, né, com 4 estúdios diferentes, assim, cada Sim, um tem um brinquedinho novo ali. Em lugares diferentes, porque eu tenho a teoria, fontes vozes na minha cabeça de novo, de que o ambiente, tipo, o lance geográfico influencia bastante nas composições de todo mundo, assim. Eu tenho essa teoria. E a questão do produtor novo, né, que agora pela primeira vez o baterista, né, que é o produtor. Sim, é o cara da casa já, né. E depois, se tu quiser citar alguma música, Mari, tu vai aí, eu tô pegando pela minha lista aqui. Tô te deixando, Márcio. Tô com a minha lista, mas tu entra a qualquer momento aí. Eu queria citar umas baladinhas aqui, que é aquelas baladinhas violão e voz da Adrienne Lineker também, né, pra não dizer que a gente só fala de música folk e de rock and roll aqui. Tem a Dryad Roses, né, e a outra que é a que eu acho mais linda, assim, que é a Promises a Pendulum, que é uma baladinha violão, dedilhado e voz. As duas são, né, mas eu acho que eu gosto mais da Promises a Pendulum. São baladinhas simples, ela tocando violãozinho, voz. Sim. Um pouco como os discos solos dela, só que, né, esses mais produzidinhos e tal. Menos cara de coisa amadora. Assim. Menos cara de gravado em casa, assim. Acordei e gravei, é isso, assim, não tem... Menos cara de 4 canais, assim. Agora eu vou por uma trinca, que eu acho que talvez seja a melhor sequência do disco pra mim, que é 2000 Lines ali, que é uma baladinha folk, bem bonita, por sinal, que tem uma levada marcante do baixo, daí tem um vocal, uma melodia legal, assim, que, sei lá, pra mim é uma das... Não sei se é porque me bate muito bem essa música, assim. E leva pra Simulation Swarm, que segue na mesma batida. Sim. Né? E ainda eleva o ritmo do disco. Assim. Acho que se tiver pra ser um hit, assim, um single, seria essa, assim, né? Não tem clipe, né? Não sei se tem clipe. Acho que eles não costumam lançar muito, né? Não sei. É uma música que ela é levada pela bateria, assim. A bateria que dá o ritmo de toda a canção, né? E depois, Love, 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 que pra mim é a mais Neil Youngiana. O disco, assim, me lembra um pouco Neil Young. Tem alguns discos deles que parecem os Neil Young dos anos 70, esse parece mais o Neil Young mais moderno, assim. E a música começa quando parece que eles já estão tocando, assim. Parece que os caras estão tocando, eles começaram a gravar a música e tá lá, já emendando, assim. E no meio de uma jam, ela falando, I already died, né? Eu já morri e tô falando com vocês do além aqui, né? Esse é o clima da música, né? E tem uma guitarra que toca junto com a música, mas daí não responde ao vocal dela, uma guitarra diferente, assim, que parece que meio que moldura o fraseado dela, que dá um colorido pelo que ela tá falando, assim. Uma letra mais pesada, assim, mais dolorida, menos, né, menos romântica, menos... Ela não chega a ser triste, assim, ela só é mais densa, e é uma música mais arrastada, assim, né? Tem um solo de guitarra mais denso, mais distorcido. Mas, enfim, é uma música que eu gosto bastante e completa esse trio de músicas mais pro final do álbum, assim, que eu acho que meio que consolida, assim, um pouco o que esse álbum diz, assim. E depois ele termina com The Only Place, que daí acalma tudo, né? Depois dessa aventura musical aí, né? Essa aventura, The Only Place meio que acalma tudo com voz e violão de novo e termina com Blue Lightning. É quase como se botasse o ouvinte pra dormir, né? Tipo, né? Chega, né? Chega, tu usou 1h20 de um monte de coisa, de um monte de experimentos e de influências e de sonoridades ali. Chegou a hora de dar uma acalmada e de levar todo mundo pra casa, né? Sim, é o final de festa, né? O final de rolê, assim, né? Tipo, aquela música que tu coloca pro pessoal sair da tua casa ou dormir na tua casa, né? Essa música aí. Mas é um disco que é isso, é meio que uma aventura sonora. Tem um monte de coisa pra te descobrir, meio que tu entra com changes ali até chegar em Blue Lightning e tu passa por um monte de coisa. Vários caminhos em que a banda te leva. E eu acho que por isso que eu considero esse disco meio que um consolidado de toda a carreira da banda, assim, meio que eles percorreram todo um caminho e chegaram até aqui, e isso é o que eles têm para apresentar agora, assim, né? E por isso que é um álbum tão importante e tão bom, né?
Acho que esse álbum credencia, assim, o Big Thief. Coisa que eles já eram, né? Mas eu acho que deixa mais claro, assim, como eles são uma das maiores e mais importantes bandas do cenário indie. Não sei se eles já superaram, entre aspas, superaram, não pode dizer, tipo, ultrapassaram esse selo. Não sei em qual prateleira eles estão agora, mas... Tipo, credencia eles como uma banda muito importante pra cena e que percebe que nenhuma que tá ali no mesmo bolo consegue ser tão proativa e lançar tanta coisa e tanta coisa diferente quanto eles, assim. Então, eles se diferem bastante, assim, de outros atos. A única questão que eu vejo é o quanto a estrela da Adrienne Lineker vai conseguir ser contida dentro dessa banda. Assim. Por enquanto, me parece que ela trabalha muito com essa ideia de que a banda é importante para ela, é importante para desenvolver as músicas, né, e para trazer o som que ela consegue imaginar, assim. Mas eu não sei se não vai chegar algum momento em que ela vai se tornar grande demais para estar ali dentro. É uma possibilidade, né? Vai acabar sendo uma artista meio... Até porque a gente tem muita artista feminina solo com carreiras consolidadas e importantes, assim. E, enfim, a banda me parece ser bastante democrática e todos se ouvem, todos dão ideias, pelo menos pelas entrevistas que a gente consegue acompanhar do que eles falam ali, né? Mas eu não sei se não vai chegar em algum momento em que ela vai dizer, não, pera aí um pouquinho agora. Agora eu quero tomar as rédeas disso aqui, né? Sim, até porque ela é, tipo, né, o expoente criativo e das composições, ela assina tudo, ela canta tudo, então, em algum momento pode ser que... A parte boa é que, tipo, ela já tem a carreira solo, onde ela, né, despeja ali as coisas que ou não cabem para o Big Thief, ou ela quis pegar para ela mesma, não sei qual é o critério, né, fica aí a dúvida, né, se as coisas que ela não quer dividir ou as coisas que sobraram, as coisas que não cabem, então ali ela já tem esse desafogo dessa criatividade maluca que ela tem, mas realmente, assim, e é muito claro que ela é a cara da banda, então, assim, tanto no sentido de visual, tu vê o Big Thief e é ela ali na frente, é ela, né, os outros estão ali, assim, lógico, eles são importantes também, mas é aquela coisa de Rolling Stone, que nem tu falou, é o Mick Jagger, assim, é o frontman, né, ela é a frontwoman, assim, mas é uma questão, né. Porque tu vê, tu tem a Phoebe Bridgers, tu tem Cat Power, tu tem Angel Olsen, né? Tem muita gente com carreira consolidada e importante, assim. Fica a questão aí, né? Fica a dica, Adrienne Lineker, né? Sim. Sem querer desmanchar banda nenhuma, né? Sem querer botar minhocas na cabeça de ninguém. Se acontecer algo, a gente já sabe o culpado, né? A culpa é minha. Já temos aí a Yoko Ono. Do Big Thief é o Márcio Gomes. Mas eles já passaram por uma crise de relacionamento aí e a banda não acabou. Eles então não deram acho que uma de Sonic Youth, assim, separou a parte romântica, acabou a banda, né? Eles continuaram, eles superaram isso. Deve ter sido difícil, né? Deve ser horrível, ter sido um processo de amadurecimento bem grande ali, de abstração ali de sentimentos, né? Complicado. Diz que o cara saiu fora, ficou umas 3 semanas meio afastado. Como é que foi a expressão que ela usou? Tipo, que a banda é tipo um filho, assim, em que eles tiveram que aprender a lidar, como se, né? Sim. Que eles tiveram que... Os pais separados que continuam se vendo e cuidando dessa criança. Que a criança Big Thief é mais importante que o relacionamento deles. Tiveram que abstrair isso, então... É complexo, né? É complexo, é muito amadurecimento, né? Sim, que bom pra eles, né? Que bom. É bom eles darem essas dicas aí pra outras bandas que têm membros que se relacionam romanticamente entre si, que sempre pode acabar, né? Algo que é algo que pode acontecer, faz parte, né? Mas com a vida na estrada, né? Sim, e convivência eterna ali, porque eu acho que eles tinham que estar junto o tempo todo, imagina, e compondo, porque tem um lado profissional no meio, né, não é só um lance romântico ali, tem um profissional, tudo se mistura e, enfim, complexo. É difícil, é muito tempo junto. Nós vamos deixar no final do post desse episódio uma playlist com as principais músicas do Big Thief que a gente falou nesse episódio, assim, para quem quiser conhecer a banda ou revisitar algumas das músicas que ouviu nos discos ou esqueceu, né, Mari? Ou simplesmente não prestou tanta atenção, assim, porque é muita coisa também, né? É uma curadoria feita por nós, o que se deve ter o seu devido valor, assim, né? Ou não, né? Vamos fingir que sim, né? Vamos fingir que sim. A gente fez isso com a Rosalia, no Motomami, né? Fizemos algumas playlists dos melhores do ano e das melhores músicas. E não podia faltar também a do Big Thief. Então, espero que vocês curtam. Enfim, com isso a gente encerra o nosso mini especial, né?
de uma imersão, né, nos 2 álbuns que nós escolhemos como os melhores de 2022, né, no programa passado, o Motomami da Rosalía, e nesse programa Dragon New War Mountain, I Believe in You, do Big Thief. E a partir de agora é tudo 2023, com exceção de alguns programas especiais em que a gente vai revisitar álbuns antigos, né? Porque, né, o passado também importa, né, Mari? Importa muito, né? A gente tem que dar valor às coisas que vieram antes, né? Eles correram para que coisas de hoje poderiam caminhar, né? Então, assim, a gente tem que respeitar as coisas que fizeram antigamente. Assim. É isso aí. Então, muito obrigado a todos por terem ouvido. Quem chegou até o final do Big Thief é porque realmente gosta de música indie, né? E até a próxima.